Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Larissa, sou uma das professoras de biologia. Você provavelmente já me viu aqui em algumas aulas, né, gravando vídeos para vocês. E hoje eu tô aqui para a gente resolver os exercícios que estão na apostila de Biologia B, referente à aula Origem dos Cordados e Protocordados, tá bom? Eu vou começar a apresentar aqui é, a. hum, Só um minuto. Tá dando para ver a minha tela? Sim, Ok, apresentação também? sim. Então, bora, gente, vamos lá. Esse aqui é o meu assistente, um dos professores de bio também, ele tá aqui me ajudando hoje. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver nossos exercícios pelos exercícios de fixação. A gente tem 3 deles na nossa aula. O primeiro diz assim: qual é o principal sistema presente nos equinodermos? Como ele funciona? Aí você vai me perguntar: ué, mas não era origem dos cordados e protocordados? Sim, é sobre essa aula, porém, esse exercício de fixação é uma retomada para a gente conseguir entrar definitivamente nos exercícios de protocordados e origem dos cordados, tá bom? Porque os equinodermos, eles foram foi, né, o último filo de animais invertebrados. E a partir dele, numa escala evolutiva, surgiram os protocordados e os cordados. Então vamos retomar. Qual é o principal sistema presente nos equinodermos? O principal sistema presente é o sistema ambulacral, ou também a gente pode chamar eles de hidrovascular, tá? E esse sistema ele vai permitir a locomoção do animal, ou seja, vai permitir que o animal ande, né, se locomova por substratos e afins. Lembrando que os equinodermos são animais marinhos. Também permite aquela percepção tátil, né, ou a percepção do ambiente que o animal está inserido, e também ajuda na captura dos alimentos, né? Lembrando que os equinodermos, um dos representantes deles mais conhecidos é a estrela do mar, e eles são carnívoros, né? Então, por exemplo, a estrela do mar é carnívora, e esse sistema ambulacral ajuda nessa captura dos alimentos. 2. Complete. Os equinodermos são os primeiros animais cujo blastóporo, na fase embrionária, lembrando, o blastóporo é a segunda fase embrionária, certo? Onde surge uma cavidade. Origina o tananã. Quando essa cavidade ela surge, ela pode dar origem a duas aberturas que nós conhecemos. O blastóporo, perdão, pode dar origem à boca ou ao ânus, dependendo do que ele vai originar primeiro, cada um vai ter um nome. No caso, lembrando, os equinodermos, eles são o primeiro grupo que o blastóporo origina primeiro o ânus. Então, os equinodermos são os primeiros animais cujo blastóporo na fase, embrionária origina o ânus. Por isso são chamados de deuterostômios. Tudo bem? Isso não significa, gente, que outros animais não tenham boca e ânus. Outros animais antes desses, por exemplo, as minhocas, elas têm boca e ânus. Porém, elas são chamadas de protostômios, porque o blastóporo, na fase embrionária delas, originou primeiro a boca. Nesse caso, a partir desse filo daqui para frente, todos os animais que nós vamos estudar são deuterostômios, pois o blastóporo originou primeiro o ânus. Continuando. Desse modo, possui um sistema digestório. Se tem boca e ânus, significa que o sistema digestório ele é completo, tudo bem?
aqui esse O tá maiúsculo, né, seria uma vírgula, o qual os aproximam evolutivamente dos grupos dos cordados. Tudo bem? Terceira questão de fixação e última. Para ser classificado como um cordado, o animal tem que ter obrigatoriamente 4 características em que aparecem pelo menos na fase embrionária. Quais são elas? Bom, são as 4 características principais que todo cordado tem, pelo menos na sua fase embrionária, enquanto é o embrião, que é a notocorda, o tubo nervoso dorsal, fendas farígeas e cauda pós-anal. A cauda pós-anal, aí você pode perguntar, nossa, mas nós mamíferos não temos a cauda pós-anal, nós humanos. Sabe o cóccix, que é aquele ossinho no fim da coluna vertebral, que fica logo próximo às nádegas? Então, o cóccix é um resquício da nossa cauda pós-anal, que algum ancestral nosso já teve ela desenvolvida. Beleza? Vamos agora para os exercícios de vestibular. O primeiro é o exercício da PUC-Camp, que é a PUC de Campinas, que é uma cidade aqui de São Paulo. Então, vamos lá. Considere as seguintes estruturas. Primeiro, a notocorda e o segundo, as fendas branquiais. Assinale a alternativa na tabela a seguir, que indica corretamente a presença dessas estruturas durante o desenvolvimento embrionário dos grupos de animais mencionados. Então, vamos lá. Nós temos 3 grupos de animais mencionados. Protocordados, vertebrados de respiração branquial, vertebrados de respiração pulmonar. Vertebrados de respiração branquial, nós veremos que são os peixes, certo? E vertebrados de respiração pulmonar são dos répteis, aves e mamíferos. E os anfíbios? Nós veremos nas próximas aulas que eles são os grupos de transição, certo? Eles já têm um pulmão, mas também eles têm uma respiração cutânea que nós veremos. Então, eles estão aqui nessa passagem. Mas vamos lá. Vamos ver quem tem a notocorda e as fendas branquiais. Como nós já vimos, os protocordados, eles vão ter a notocorda e as fendas branquiais. Eles têm os dois. Então, nós já excluímos a letra A e a letra B. Vertebrados de respiração branquial. Gente, lembrando que ele está perguntando durante o desenvolvimento embrionário. Então, para a gente ser mais sucinto aqui nesse vídeo, não ficar enrolando tanto, desenvolvimento embrionário, todos os protocordados e cordados têm a notocorda e fendas branquiais, pelo menos na sua fase embrionária. Então, todos aqui, protocordados, vertebrados branquiais ou pulmonares, vão ter as duas características na sua fase embrionária. Então, nós temos como resposta a letra E. Questão 2 e questão 3 daqui no mesmo slide. Vamos lá. Essa daqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São características diferenciais e exclusivas dos cordados, presentes pelo menos nas primeiras fases do desenvolvimento. Simetria bilateral, corpo segmentado e notocorda. Não, né, gente? Porque a simetria bilateral e corpo segmentado não são características diferenciais e exclusivas dos cordados, comparado a qualquer outro grupo que nós também já estudamos aqui. B. Corpo segmentado, tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Não, né? Porque a gente já viu aqui que corpo segmentado não é, né? Então a B também não poderia ser. C. Simetria bilateral, a gente já viu que não é exclusivo. Tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Também não são fendas branquiais, porque são fendas farígenas, tudo bem? Que a gente chama. Ou pode ser chamada, perdão, de fendas branquiais ou fendas farígenas. Mas também não poderia ser a C por causa da simetria bilateral, que não é uma característica exclusiva. D. Tubo nervoso dorsal,
notocorda e fendas branquiais, ou também fendas farígenas, né? Como eu acabei de dizer, que é a mesma coisa. A D é a nossa resposta correta. Mas por que não pode ser a E? Porque a simetria bilateral também já exclui essa alternativa de ser uma possibilidade. Então, a letra D ela só traz características exclusivas desse grupo. Vamos para a letra C, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, se não me engano. Com relação aos animais do grupo cordata, ou seja, dos cordados, né, dos animais que possuem corda, notocorda, além da presença de notocorda e da cauda propulsora, quais dos caracteres abaixo os distinguem de outros grupos de animais? Bom, fendas faringianas e tubo nervoso dorsal. É uma grande possibilidade, né? Como a gente já viu, é uma das 4 características principais. Então, nossa resposta é a letra A, já assim de cara. Mas vamos ver porque as outras não podem ser. Respiração pulmonar ou branquial e sistema circulatório com coração. Não pode ser a B porque os distinguem, né? Quais dos caracteres de abaixo o distinguem de outros grupos de animais? Por que não pode ser exclusivamente essa daqui? Porque, por exemplo, ele fala aqui, ó, dos grupos dos cordatas, e envolve os protocordados, né? E os protocordados não têm respiração pulmonar ou branquial assim, que nem a gente está falando, né? Que envolve os outros grupos, e nem sistema circulatório com o coração, tá bom? C. Celoma derivado do arquêntero e clivagem radial indeterminada. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma, vai tudo certo. Arquêntero é a nossa cavidade que surge lá na nossa fase embrionária depois do blastóporo, certo? É a nossa cavidade que surge lá no nosso blastóporo. E o celoma, ele não é exclusivo, né? Essas características não são exclusivas do grupo cordata, né? Isso não é isso que distingue. Clivagem radial indeterminada. Clivagem é a divisão da nossa fase embrionária. Então, tem as nossas fases embrionárias, né, que são a blástula, a glástula, enfim. Vem a mórula, né, a blástula e a glástula. E aí, cada divisão disso, cada segmento, cada crescimento e divisão dessas células, elas são chamadas de clivagens. Radial seria no raio, né, então, assim, indeterminadas. Então, não é uma característica que distingue isso, porque isso ocorre já nos outros grupos, que nós já vimos até dos invertebrados. Tudo bem? Sistema bilateral e triblásticos. Primeiro, sistema bilateral existe em outros animais, até de invertebrados que a gente já viu. Então, não é uma característica que distingue ele dos cordados. E também não são os triblásticos. Porque, por exemplo, a partir dos plateumintos, os animais já são triblásticos. E plateumintos fazem parte lá do grupo dos vermes, né, que a gente viu, que vem depois dos quinidários e tudo mais. E eles já são triblásticos, então essa não é uma característica que distingue eles, né, do grupo dos cordados. E enterocelomados e corpo metamerizado. Não, né, porque nós já vimos outros grupos com corpos com metâmeros, certo? Por exemplo, os anelídeos, tudo bem? E a nossa quarta e última questão é uma das principais características dos cordados é uma presença de uma estrutura chamada notocorda. Em relação a essa estrutura, assinale a alternativa correta. A. Ocorre apenas na fase adulta dos cordados? Pensa, você que está vendo isso, você tem notocorda? Ou essa notocorda em você, nos cordados, ela se desenvolveu para uma coluna vertebral? B. Desaparece nos vertebrados adultos? Há uma chance, né? Vai dar origem ao sistema nervoso? Não, né, gente? Porque quem dá origem ao sistema nervoso é o tubo nervoso dorsal, que também é uma característica exclusiva a partir dos nossos protocordados, tudo bem? Que também vai dar origem aos cordados.
E D, está presente nos cordados em todas as fases da vida. Não. Nós, por exemplo, não temos a notocorda. Nós, na nossa fase embrionária, nós tivemos, mas ela foi substituída por uma coluna vertebral. Na nossa fase embrionária, ela serviu como sustentação para o embrião. Mas depois de desenvolvida e tudo mais, eu estou falando como animais, tudo bem? Como cordados, não exclusivamente humanos. Até porque nós, humanos, também somos animais. E então ela não está presente, perdão, em todas as fases da nossa vida, porque ela é substituída, no caso dos cordados, por uma coluna vertebral. Então, a nossa resposta é a B. Ela desaparece nos vertebrados adultos. Bom, gente, a nossa resolução de exercício foi isso, né, por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos chame e que nós estaremos aqui à disposição, tá bom? Para resolver qualquer tipo de dúvida, qualquer momento, só chamar a gente no WhatsApp. Temos todos os nossos contatos no nosso formulário de dúvidas no Classroom e também no nosso Drive, tá? E até isso, gente. Até a próxima aula aí, ou resolução. E é isso. Fiquem em casa, se cuidem. E é isso. Beijão e até mais.